Agora pelo Facebook, os irmãos que estão pelas rádios, agora estamos ao vivo pelo aplicativo, graças a Deus nosso aplicativo voltou, estamos ao vivo por uma rádio, vamos estar em outras rádios, vamos gravar, transformar em CD esta mensagem, então vamos alcançar aí centenas de famílias pelas rádios, em todos os bairros da cidade, para a glória de Deus. Então abra aí a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, os Gálatas. Quando você cantar que ele está aqui, presta atenção, hein? Tem que operar na sua vida, na minha vida. Quando eu canto que ele está aqui, ele transformando, tem que transformar. Senão é só palavras. Gálatas capítulo 1, versos 1. Vamos falar o tema é outro evangelho. Diz assim Gálatas, a carta de Paulo, capítulo 1, versos 1 em diante, ele diz assim: se você achou, diga amém. Diga, obrigado, Deus, pela tua palavra, vai ser exposta, vai ser revelada aos filhos, porque a nós foi dado a conhecer os mistérios de Deus, os desígnios de Deus. E eu te louvo, Senhor, que o Senhor me predestinou como ovelha. Eu sou filho da misericórdia. Eu não sou filho da ira, eu sou filho da misericórdia. Por isso, eu ouço a tua voz e compreendo a tua voz e entendo o meu chamado. Eu sou ovelha para ser transformada, para ser curada, para ser mudada totalmente pelo Deus que opera em minha vida. Então vamos ler Gálatas 1 em diante. Vamos fazer um estudo aqui em cima dessa passagem. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galáxia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Primeira coisa que ele quer que você saiba, que ele morreu por causa dos nossos pecados, se entregou pelos nossos pecados. Está sabendo? Para nos desarraigar, nos tirar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro porque para se falsificar a mensagem da graça, se lê a mesma coisa, se pega os mesmos versículos, se pega as mesmas cartas de Paulo e se falsifica aqui em cima dela. Por isso que Paulo falou, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, se alguém te pregar evangelho que vá além daqueles que você tem recebido, seja anátema. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Ou procuro agradar a homens?
se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, Paulo dizendo, não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, houve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentis. Sem detença, não consultei nem carne nem sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O nosso tema de hoje é o outro evangelho. Diga, outro evangelho. A palavra evangelho no grego significa boas notícias, significa boas mensagens, significa boas novas. A palavra evangelho no grego. A palavra evangelho no dicionário Aurélio significa doutrina de Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho que o apóstolo pregava era boas novas. Diga, boas novas. Não era velhas notícias, eram notícias novas. Era uma boa mensagem, era boas notícias. Então, a chegada do reino dos céus através de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo lhe disse, eu faço-vos, porém, saber, versículo 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. No versículo de número 6, ele diz assim, eu estou admirado que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Paulo diz, não é outro. Você vê que não é outro, porque todo mundo que vai pregar nas igrejas, todos os pastores, ele usa o quê? A Bíblia. Então ele não vem aqui, deixa esse aqui no canto, vou pegar aqui esse livro aqui, e vou... Não, eles tiram, eles transformam o evangelho de Cristo num outro evangelho. Eu descobri por que muitos pregadores estão transformando o evangelho de Cristo, sabe por quê? Porque muitos estão querendo se aparecer. Se você repetir, Paulo gostava de repetir as coisas. Se você repetir as mesmas coisas que Jesus falou, parece que isso não dá um estrelato na pessoa, sabe? A pessoa, poxa, o que eu prego aqui, o outro pregador da graça também prega ali, o outro também prega lá. Ninguém vai botar os holofotes para cima de mim. Então eu estou falando dos pregadores da graça. Eu tenho que inventar. Então eles começam a criar invenções, não dentro de um livro particular, mas dentro das próprias cartas do apóstolo Paulo, dizendo coisas que Paulo nunca disse. E, infelizmente, pessoas estão acreditando em coisas que Paulo nunca disse. Paulo diz que eles estão pervertendo o evangelho de Cristo. Não só eles estão pervertendo o evangelho de Cristo, como a igreja tradicional. A igreja tradicional, hoje é um culto de oração, nos cultos de orações que eles têm, eles deveriam fazer as orações de acordo com o que o Paulo ensinou. Só para você ter uma ideia, tem igrejas
dizem que pregam a graça de Deus, que usam as cartas do apóstolo Paulo, que já até anularam as reuniões que eles chamam, que é chamada de oração. Não existe mais reuniões de oração, você não precisa mais, porque você vive em oração, você não precisa de ter um momento com a igreja, um momento com os irmãos, não precisa, porque Deus já sabe. Então isto tudo é tirado daqui. Infelizmente, estão extraindo coisas de dentro do evangelho, por isso que Paulo falou assim, olha, não é outro, versículo 7, o qual não é outro, ou seja, as mesmas coisas que nós usamos, todos eles usam. Ele diz, não é outro, senão que alguns, diga assim, alguns, fazem o quê? Vos perturbam, estou no versículo 7, Gálatas 1, 7, vos perturbam e querem perverter, ou seja, mudar o evangelho de Cristo. O que o evangelho de Cristo fala sobre a oração? O que o apóstolo Paulo, que ele falou no versículo 11, Paulo falou assim, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Ele falou, eu não recebi e nem aprendi de homem algum. Então, todas as mensagens de Paulo, ele falou que ele não aprendeu de homem nenhum. Então, quando Paulo fala da ceia, quando Paulo fala da oração, então ele fala que ele recebeu do próprio Deus, ele recebeu do próprio Senhor, ele recebeu do próprio Jesus Cristo, Cristo ressuscitado, foi dele que ele recebeu. Então, o que Paulo fala sobre a oração? Porque o nosso encontro hoje está voltado mais para a oração. Paulo diz aqui à igreja dos Filipenses, ele diz em todas as igrejas, em todas as cartas, Paulo fala de oração. No capítulo 1 de Filipenses, olha o que ele fala. 1, 3 e 4. Filipenses 1, 3 e 4. Diz assim. Achou? É o evangelho sem torcer o evangelho, sem mudar o evangelho. O evangelho está aqui, eu vou ler o evangelho. Diz assim, Paulo dizendo assim, dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo, está escrito na sua Bíblia, fazendo sempre, com alegria, diga assim, fazendo sempre, mas com alegria. Você vê, para você ofertar, Paulo fala assim, quem vai semear, semeie com, quem vai fazer oração, faça com, fazendo sempre com alegria, súplicas. Você sabe o que é súplicas? Os maioria dos pastores da graça não sabe o que é isso, porque eles dizem que joelhar é legalismo, chorar é legalismo, clamar a Deus é legalismo, falar com Deus com instância é legalismo, com perseverança é legalismo. Então, estão pegando o evangelho puro, sagrado, santo e profanando. Porque Paulo fala assim, fazendo sempre com alegria, diga assim, com alegria. Fazendo o quê? Súplicas. Por quem? Por todos vós. Em todas as minhas orações. Então, Paulo falou que ele fazia, primeiro, sempre, diga assim, sempre. Você fazer uma coisa sempre, você fica estressado. Já não fica com alegria. E se você não fizer com alegria, não tem o resultado. Então, quando você vem aqui, você venha com alegria. Porque se você vem aqui sem alegria, sem vontade, quando você canta, estás aqui, operando milagres, você sai daqui do jeito que você entrou, ou mais cansado, às vezes com mais enfermo ainda, com mais problema. Se você não acredita, se você não acreditar que Ele passou a viver na sua vida, Ele entrou em nós,
Cristo em nós. Então, Ele está em nós operando. Deus está em operação na nossa vida. A nossa vida está sendo transformada. Cada vez que você vem aqui e ouve a verdade ela faz uma coisa que nada pode fazer. Liberta. Diga, liberta. Porque você nunca teve aprisionado atrás. Eu já tive preso em drogas. Eu já tive preso em palavrões. Eu já tive preso em prisões de grades. Eu já tive preso, sabe, na mão de agiotas. Já tive preso na mão de homens, na mão de líderes. Então, quando você foi um dia preso por alguém, e esse Deus Todo-Poderoso, pelo Evangelho, penetra na tua mente, não é o outro Evangelho, mas é o Evangelho de Cristo. Porque Evangelho quer dizer a chegada do reino dos céus através de Cristo. O Evangelho é a chegada do reino dos céus através de Cristo. Ou seja, tudo que estava no céu chegou aqui na terra. Diga assim, tudo que estava no céu chegou na terra. Irmão, se a gente lê na Bíblia que Jesus falou assim, ó, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou. Então, se Deus está aqui, eu acredito que é como, vamos transformar a figura de Deus numa figura de uma pessoa importante. Quando o nosso presidente foi aos países, ele foi sozinho? Ele teve uma comitiva. Teve uma comitiva, teve uma segurança. Então, se Deus está aqui, que eu acredito que Deus está. Por que o pastor Pedro Inácio acredita que Deus está aqui? Porque Deus está aqui, não é aqui. Não é aqui, nem sentado numa dessas cadeiras. Eu o carrego dentro de mim. Eu carrego, porque a Bíblia diz que vocês não sabem que vocês são agora templo do Espírito Santo. Então, se eu sou morada, casa, habitação de Deus, não mais em parede, mas agora ele habita em mim. Então, se ele está em mim, ele tem que mudar a minha vida, transformar a minha vida. Eu tenho que dar crédito a isto que eu escuto da parte dele. E quando eu dou crédito aqui, eu escuto da parte dele, essas palavras aqui transformam a minha vida, transformam a sua vida. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando? Diga, fazendo sempre, com alegria, súplicas, por todos. Diga, sempre, mas com alegria. Paulo falou também à igreja de Roma, 12, de Romanos. Eu estou te pregando o Evangelho, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma mudança. O que está escrito, eu estou te repetindo. Eu não tenho que pedir mais nenhuma revelação. Oh, meu Deus, me dá uma revelação. Não tem mais. Paulo já trouxe toda a revelação. Não tem mais nada. O que está aqui. Se eu inventar, é outro Evangelho. Olha o que ele diz, 12 de Romanos. Está escrito o que, irmão? O que é regozijável que não é uma alegria? É uma alegria ou não é uma alegria? Regozijai-vos, quer dizer, alegria. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e na oração desistentes. Paulo falou, sempre, diga assim, sempre. Sempre, diga assim, sempre. Orando por quem? Por todos. Paulo fala a Timóteo, orar pelos reis, pelos governos, orar pelas famílias, orar pela cidade, orar pelas autoridades, orar pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, orar pela igreja, orar para que a palavra de Deus alcance as pessoas, orar para que as mentiras da sociedade caia por terra, orar para que o entendimento do evangelho alcance as famílias. Amém? Diga, com alegria. Paulo falou também
aos Filipenses, no capítulo de número 4, que nós vamos ficar nessa aqui, Filipenses 4, eu estou te mostrando Paulo, sem nenhuma palhaçada, sem nenhuma loucura da carne, sem querer se aparecer, falando exatamente o que ele recebeu do Senhor, e eu repetindo aqui, com toda clareza, sem nenhum acréscimo, vou repetir, Filipenses 4, versículo 4, o que ele disse ali? De novo, que cara chato é esse? De novo, alegrai-vos sempre no Senhor. Como que a pessoa vai se alegrar no Senhor se não congrega? Quem não congrega, olha, domingo você não pode faltar não, hein? Você não deve faltar não, porque vai ter, Deus me deu uma palavra, não é essa aqui, vai partir daqui, mas não é essa aqui não. Não falte não. Então ele diz aqui, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, não precisa orar não, pastor, Deus já sabe de tudo, Deus é poderoso, soberano, estamos na graça, pelas vossas petições, pelas vossas orações, pelas vossas súplicas, com agradecimento. Oração, petições, súplica, já com gratidão. Deus não apenas dá uma ordem, é uma ordem de Deus, ele falou, não andeis ansiosos, não é isso que ele falou? Diga assim, é uma ordem. Ele diz, não andeis ansiosos. Deus não apenas dá uma ordem, mas qual ordem? Não ande ansioso, mas ele também oferece a solução. Diga assim, a solução. Ele não apenas dá o diagnóstico da doença, ele oferece o remédio para a doença. Se a ansiedade é uma doença, Paulo explica que a oração provoca o milagre de Deus. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. Então, se você não está ligado à oração, não gosta de oração, porque os pregadores não falam de oração, porque já somos predestinados, já somos salvos, já somos tudo. Deixa eu lhe falar algo que também nós precisamos de entender. Nós lidamos com a ansiedade, porque você sabe que a ansiedade, diz a medicina, os estudados da cabeça, né? Diz que a ansiedade é a doença do século. Nós temos que lidar com a ansiedade não com um livro de autoajuda. Nós temos que lidar com a ansiedade não com um livro de autoajuda, mas sim com a ajuda do alto. Porque as pessoas estão ligadas a livro de autoajuda, estão esquecendo da ajuda que vem do alto. Diga, a ajuda que eu preciso vem do alto. Por isso que Paulo falou, não ande ansioso, porém sejam conhecidas diante de quem? De Deus, diante de Deus. Diga assim, diante de Deus. Então porque todos nós temos um pouco de ansiedade, e você tem que lidar com essa ansiedade, não com livrinhos. É bom, não estou dizendo que seja ruim, mas você precisa da ajuda do alto, porque a ajuda do alto, ela cura a tua vida para sempre. Geralmente quem fica dependente de livrinho, vai depender de livrinho, de remédio, de tudo a vida toda. Mas quem recebe a ajuda do alto, ou seja, a sabedoria de Deus, a mente de Cristo, diga assim, a mente de Cristo, você tem que deixar a mente de Cristo, ela se instalar na tua mente.
Porque uma vez com a mente de Cristo instalada na tua mente, irmão, você recebeu a ajuda do alto. Uma vez a mente de Cristo instalada na tua mente, a ajuda do alto entrou na sua vida. Amém? Então hoje, nós temos agora 15 minutos para a gente falar com o alto, falar com Deus. Não é o Deus que está lá no alto, é o Deus alto, quer dizer, é o Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui e Ele está lá. E Ele está aqui, Ele está em tua vida, está na minha vida, Ele está na nossa vida. Diga, Ele está em minha vida. Diga, o Evangelho é boas novas, é boas notícias, é boa mensagem. Diga, é a chegada do reino. É para juntar pessoas, não é para separar pessoas, é para trazer comunhão, não para espalhar as pessoas. Toda mensagem, diga assim, toda mensagem que espalha não é comunhão, não é de Deus. Amém? Receba essa palavra, você que está aí, você que está aqui, você que está pela rádio, em nome do Senhor. Assim seja, assim disse o Espírito Santo. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. O outro evangelho